Olá, queridas criadoras. Olá, querida Susana Muniz, como estás? Obrigada por estares aqui hoje. Estou muito contente. E, e hoje a Susana está aqui connosco para falar de um tema muito especial, minhas queridas criadoras, neste podcast, que é sobre arte. E falando sobre arte, também sobre a nossa conexão de alma. E ao ter acompanhado a Susana agora nos últimos meses, e se calhar aqui nas últimas semanas, eu vi mesmo aqui algo que eu senti que era transformador na jornada da Susana, e então, por esse motivo, eu convidei para vir aqui partilhar esta jornada de alma. Como é que nós nos conectamos com a nossa própria arte, como é que nós a fazemos sair cá para fora. E outra coisa que é incrível, eu vou aqui ler a bio da Susana, que até tirei aqui, claro que a Susana me deu esta mesma informação, mas tirei aqui de um post da conta da Susana, que é mesmo incrível, tem uma fotografia incrível, depois tem o seu próprio cartaz e diz: a Susana tem 47 anos, é mãe de dois filhos fantásticos, engenheira eletrotécnica nas horas de expediente. No tempo que é só seu, gosta de fazer bodyboard, meditar e criar. E então a Susana é esta mulher de tantas facetas e eu adoro o facto de ser engenheira eletrotécnica e agora eu vou passar para a Susana para ela nos começar a falar da sua arte, mas sinto que vai ser mesmo uma conversa inspiradora e uma conversa em que nós também nos vamos poder dar permissão de seguir esses mesmos caminhos. Minha querida Susana, bem-vinda, muito bem-vinda. Olá, Rita, e olá, mulheres criadoras. Somos todas criadoras, Vamos todas mesmo não sabendo. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada eu, querida E, Susana. e para mim, hoje em especial, é muito bom falar sobre a minha arte e eu sou arte, que é assim que eu me. Muitas vezes me vejo, não é sempre, mas muitas vezes me vejo assim também. Tão bom. E como é Então. que, sim, ou seja, e como é que surgiu? Como é que foi esta tua conexão à arte? Começou quando eras nova? Começou na tua adolescência? Como é que é? E sempre foi. E tu é que nos vais falar qual é a tua arte, não é? Que eu ainda não disse. Nós falámos de criar e és tu que nos vais levar nesse caminho. Então, eu queria muito saber como é que nasceu, como é que deste ouvidos, como é que aconteceu tudo. Olha, aconteceu de uma forma completamente inesperada. Aconteceu aos 42 anos. Eu não imaginava que era artista, não imaginava, não mesmo. Ai, eu amo isso. Sim. Eu sempre tive muito jeito para bricolagem, para fazer coisas, porque eu venho de uma família muito humilde, mesmo muito humilde, e nós não tínhamos, éramos sete filhos, a minha família não tinha recursos para comprar muitos brinquedos, e então eu fabricava os meus próprios brinquedos com coisas que havia lá em casa. O meu pai era bate-chapas, a minha mãe era produtora de fruta e havia sempre muita ferrugem e muita madeira lá por casa, Bom, que são os meus materiais de eleição. Minha assinatura é ferrugem, mas a gente já lá vai. bom. E eu criava mais os meus irmãos e os meus amigos, que éramos todos de famílias humildes, criávamos os nossos brinquedos e a minha criatividade, digamos que nasceu aí desde essa altura. E sempre tive bem jeito para bricolagem, quem fazia as coisas cá em casa sempre fui eu, e ok. E porquê aos 42 anos? Porque eu divorciei-me aos 40 anos, não é? E com o divórcio fica um vazio enorme no nosso, pelo menos na minha vida ficou, porque o meu motor era a minha família, era o meu núcleo familiar, os meus filhos. Eu, na altura, fiquei com guarda partilhada e fiquei de 15 em 15 dias. Naqueles 15 dias parece que eu andava a nadar, andava completamente perdida. E para me refugiar, ou seja, andava um bocado perdida e com apelo para um caminho que eu não queria, então para me refugiar eu comecei a trabalhar, a fazer presentes para oferecer no Natal, anjinhos. Eu fiz imensos anjinhos naquele ano para oferecer no Natal. E comecei a fazer anjinhos com madeira que encontrava na praia.
quando ia fazer bodyboard e quando eu precisava de me conectar com a natureza, ia passear para a praia e ia encontrando madeira do mar e ia olhando para aquilo e eu, o que é que eu posso fazer disto? E comecei a fazer engenhos com essa madeira. E assim foi, durante algum tempo fiz só engenhos. Desculpa, só esta mensagem, ou seja, só esta mensagem de haver uma coisa que já está ali perdida no mar e não é? E ali Sim, é tudo esquecida, um reutilizado. bocado de alguma coisa que deixa de ser, e ele é a ferrugem, quer saber de onde é que vem, não é? Ou seja, algo que já está ali e tu estares a transformar isso em arte, não é? Tão bonito. Eu pego os meus materiais, são coisas que já ninguém usa, não é? Eu não compro nada, eu não compro material nenhum para fazer minha arte. É tudo Só essa coisas que mensagem encontro. é tão poderosa, só essa mensagem é suprema. Sim. E então houve um dia, que eu nunca me esqueço, houve um dia. E eu vivia num apartamento, e eu comecei com uma mesa do IKEA, 1 metro por 1 metro, no meu quarto, a fazer aquilo. Hoje tenho uma oficina, mas comecei Uau. com uma mesinha pequenina, com um torno pequeníssimo, enfim, com quase nada. Ahm, O e eu, suficiente, o suficiente sim, com o suficiente na altura era para o que me poder bastava, começar. aquilo preenchia-me, só o facto de eu estar a fazer coisas para oferecer, aquilo preenchia-me, era maravilhoso para mim. Imagino, e as outras pessoas ficavam encantadas porque era bonito e receberem uma coisa que eu dediquei o meu tempo a fazer. E houve um dia que eu estava, a emoção que eu estava a sentir naquele dia era desespero, desespero. E eu agarrei-me à arte e vou colocar esta emoção numa peça de arte. E então representei mesmo o desespero numa peça de arte. Peguei numa pedra e em arame ferrugento e fiz uma peça incrível, onde representava mesmo o desespero. Eu hoje não tenho essa peça porque mais tarde a desfiz para fazer outra e gostava de ter ficado com ela porque de facto foi a primeira peça onde eu coloquei uma emoção. E aquilo foi tão transformador, porque era uma emoção que estava dentro de mim, que me estava a pesar muito, e eu pegar naquilo, pô-la fora de mim e trabalhá-la com as mãos, é uma coisa incrível, não, é incrível, é transformador, é terapêutico, muito Sim. terapêutico. Eu gostava de falar um bocadinho sobre isso também, Susana, porque, e mesmo gostei muito, pronto, tu mesmo na tua bio tens Art in Motion, não, Emoções em arte. emoções em arte. Ou seja, e nós trabalharmos, nós darmos voz a estas emoções é o que cria essa arte, não é? Mesmo Sim, imagina quando existem artistas que estão a cantar e há júris a dizer entregaste a tua alma, consegui sentir o que estavas a sentir, não é? Aquilo, é quase como se houvesse uma interpretação através da arte, não é? Fala sim. mais disso, ou seja, quando tu dizes eu fiz este processo, uh, como é que, e depois também tão bonito que, ou seja, nós próprios, sem mais nada nem mais ninguém, também é muito a minha mensagem, temos a capacidade de transformar tudo, não é? Então, eu gostava de que me explicasse um bocadinho mais sobre esse sentimento, esse processo e o que é que acontece depois. Isto é um processo muito longo, é um processo, não é muito longo, é um processo que não começa com a peça e acaba com a peça. Não, nada disso. Naquele dia aconteceu assim, porque eu de facto consegui exorcizar a minha emoção e colocá-la numa peça, não é? E a peça ficou ali, e pá, e achei incrível, e isso para mim foi tão transformador que eu comecei a usar a arte para a exprimir o que eu de outra forma não conseguia exprimir. Então, porque na altura eu também não fazia ainda não fazia terapia, ainda não estava no caminho do desenvolvimento pessoal, nada, isso depois apareceu mais tarde. Mas eu tinha tanta necessidade de libertar as minhas emoções que eu comecei a fazê-lo através da arte. E foi incrível, é mesmo transformador. Se eu pudesse
quando eu deixar a minha marca, vá, não é se eu pudesse, eu vou deixar uma marca no mundo e é esta, que é utilizarmos a nossa criatividade que toda a gente tem para, para nos conectarmos com as nossas emoções, sejam elas densas, sejam elas maravilhosas. Serve para tudo, atenção para todo tipo de emoção. Então, como é que. E depois, como é que eu comecei a desenvolver a minha arte, o meu processo terapêutico? Porque primeiro foi só para mim, atenção. Era só para mim, era só um processo meu, eu só criava para mim, nunca pensei fazer nenhuma exposição, nunca pensei vender, jamais, era uma coisa só minha, porque me dava imenso gozo. Então, como é que eu trouxe a arte para a minha vida e para mim? Foi eu sinto uma emoção, não é? Uma emoção muito forte. Eu começo a sentir essa emoção e começo a perceber como é que eu represento essa emoção. Ou seja, se eu tivesse que representar, e comecei muito com figuras humanas, e inicialmente que era a minha figura corporal, como é que eu corporalmente represento essa emoção? Começava a imaginar como é que ela se podia representar e, ao imaginar isso, eu precisava de material. Então, eu ia para a natureza buscar esse material, não é? Porque eu ainda não tinha estoque de material. Ia para a praia, ia para os campos, ia até encontrar algo que fizesse sentido para aquela peça, o que também é bastante terapêutico, não é? Eu ir para a natureza. Exato, ou seja, estavas a falar e eu estava a pensar, isso também faz parte do processo criativo e dá a ideia que, ok, eu agora tenho esta emoção e começa um processo no momento em que decides Sim, em que eu executar, não é? transporto a emoção para fora de mim e começo a idealizar qualquer coisa físico, não é? E depois eu vou à procura dos materiais e às vezes vou para a praia à procura daquele pau desta forma com uma forma específica. Ah, e depois chega o momento de ir para a oficina, né? Com os materiais reunidos, eu levo uma ideia na cabeça. Muitas vezes já é uma coisa completamente diferente, porque naquele processo criativo eu começo e depois, mas começa a fazer sentido outra coisa e depois vejo ali outra coisa que está ali à minha mão, olha, isto fica aqui bem. E é tudo tão intuitivo, é tudo tão. Eu não tenho que pensar, eu apenas sinto. Quando estou ali, apenas sinto. E é mesmo um processo em que eu estou a exorcizar. É a entrega total. Eu estou ali naquele momento e não posso ter o tempo contado, não posso pensar que alguém está à minha espera. É a entrega total. Eu ponho música, eu danço, eu choro, eu rio, eu canto, é um, é um processo só meu só. E depois a magia acontece, a peça fica concluída. E há peças que realmente nasceram assim de um processo mágico, de uma coisa incrível, maravilhosa. No fim da peça feita, não acaba aí. Isso Espera, é tenho uma pergunta ainda, ou seja, isso é o quê? Ou seja, é de uma vez que tu fazes ou são vários dias ou depende da vários dias. ainda nesse processo de fabrico, o que é que... Ok, ok. Depende, ok, depende. No início demorava mais tempo do que demora agora, agora é tudo muito mais. Lá está, porque eu agora também tenho a capacidade de me observar e de me escutar de uma forma mais rápida, as coisas acontecem de uma forma mais simples, vá. Mas isto pode demorar alguns dias, este processo de criação da peça, procurar as- os materiais, pronto, demora dias, não é, não é um dia inteiro que acontece isto, não, pode acontecer, vai acontecendo. Mas depois, no fim da peça feita e depois dessa magia toda ter acontecido, porque para mim isso é magia, hum, a peça fica feita e ganha um lugar de destaque na minha casa. Geralmente é o meu quarto, na minha cômoda. E porquê? Porque eu preciso de continuar a conversar com aquela peça. Aquela peça todos os dias fala comigo. Aquela peça fica ali Processo incrível. e a peça vai falando comigo. E todos os dias me diz algo diferente. E porquê é que todos os dias me diz algo diferente? Porque
aquilo que eu vou sentindo relativamente àquela emoção vai mudando, vai sendo transformada. Ahm, e chega a uma altura em que aquela peça deixa de me dizer, deixa de falar comigo. É quando essa emoção ficou transmutada. Exato. E, e há e esqueci-me de referir aqui uma fase que agora acontece, não é? E por isso é que acontece mais rápido, é que eu faço muito journaling, e, e quando eu quero realmente perceber alguma emoção, eu primeiro escrevo, e por isso é que surgem depois estes textos. Eu escrevo e é uma forma de eu visualizar aquilo que está a passar comigo e de dar forma ao que sinto, tanto pela escrita como pela forma. E acontece muitas vezes, eu tenho muitas peças que eu olho para a peça e eu já não me lembro o que é que aquela peça representava. Uau. Eu tenho que ir Ao ler, texto. tenho que ir ao texto para o que geralmente não faço. Mas se eu quiser saber, eu tenho que ir ler para perceber exatamente o que é que ela representava. Porque há algumas que eu efetivamente esqueço. E pronto, é este o processo da minha arte, é este. A tua É arte. este. E, e é lindo, inspirador e fantástico. Obrigada por partilhares. E agora eu também gostaria de perguntar, antes de passarmos a ver a tua arte e vê-la explicada por ti, eu também sentir, não é? Eu gostava de perguntar, porque tu és engenheira, fazes Sim, bodyboard, gostas de meditar, criar, e há pouco disseste e dançar, não é algo novo. sim, E sim, como é que esta engenheira sim. começa a colocar cá fora a sua arte, não é? Como é que acontece este processo? Isso foi um processo para ti que era algo que foi natural ou ser algo que tu. Como é que é? Porque eu sinto que existe muito esse conflito em nós da arte, expressar a arte, expressar aquilo que nos sai do coração, cá para fora, para o mundo, não é que há tanto julgamento, o que é que as pessoas vão pensar, ou isto, ou o valer. Então eu gostava também de saber como é que é esse processo, ou seja, esse foi o teu processo interior na tua criação contigo, e depois quando é que há aquela decisão e o que é que te leva a dizer, não, isto agora isto vai para aqui, agora isto tem palco, eu vou partilhar. Agora isto não pode ficar só comigo. Tenho que colocar isto no mundo, até porque depois deixo de ter espaço para tanta peça e eu preciso de abrir espaço para fazer mais. Bem, isto também foi um processo gradual. Eu comecei por partilhar algumas coisas de uma forma tímida no, ou seja, comecei só por partilhar imagens, porque partilhando uma imagem sem o texto associado, eu estou a dizer qualquer coisa, mas não é tudo, não é? Para mim, a peça ganha uma dimensão completamente diferente quando eu a partilho com texto, e o texto é sempre associado àquilo que eu sinto de uma forma muito profunda e transparente. Ahm, e comecei só primeiro por começar por partilhar a imagem, não é? Porque a imagem, ok, é uma peça, fala alguma coisa, mas não vai à profundidade daquilo que eu possa sentir. Ahm, E Susana, antes, ou seja, partilhar onde, ou seja, onde é que partilhaste? E também sim, tenho uma pergunta. Se até partilhaste cá para fora, por exemplo, as pessoas que são mais próximas, quem é que foi a primeira pessoa a ver uma, uma obra tua, uma peça de arte? Ou seja, o que é que aconteceu no teu círculo físico, não é? De pessoas que te conhecem, e depois onde é que publicaste? Qual foi a tua decisão? a minha maior fã é a minha filha, sem dúvida. Quando eu faço uma peça, a primeira pessoa a quem eu pergunto, filho, o que é que achas? Ela é a minha maior fã, é a minha fã número um. E o que é que ela disse a primeira vez? Ou seja, quando ela percebeu, Ela mas ainda era muito pequenina, né? Pequena, ela tem 17 anos, na altura devia ter 12, ainda não. Pronto, acha bonito, mas agora já olha de uma forma diferente, não é? Porque já sente de forma diferente. Mas sim, as pessoas, pelo menos as pessoas que me abordam,
acham incrível a minha arte, primeiro pelos materiais que eu aplico, Sim, sim, sim. porque são materiais só que eu encontro na natureza, todos eles, e depois acham incrível a forma que, como é que a peça fala. Ah, ahm, Pronto, e regra geral as pessoas, pelo menos as pessoas que me abordam e eu sinto que é sincero, não é? A gente tem essa percepção e eu sinto que é sincero. Eu Porque fico realmente é muito. bonita. Eu gosto. Sim, 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 é mesmo, mesmo incrível e já vamos ver. Meninas, preparem-se. E então diz-me, então depois como é que, quando estavas a dizer, depois publicaste, ou seja, publicaste onde e como é que foi esta questão de Ok, primeiro eu o por onde é desenho, que eu. depois primeiro a fotografia e depois o texto? Isto são vários sítios. Eu comecei por publicar de uma forma tímida só as fotografias. Como já disse, as fotografias dizem pouco. Há 2 anos eu tive a coragem de fazer uma exposição aqui na minha terra, na minha terrinha, uma terra, uma aldeia humilde, de pessoas mais ou menos fechadas, que eu, quando fui na adolescência, me senti muito julgada por eles e cheguei a sentir que não era merecedora destas pessoas, não é? Pelo julgamento que fui alvo nessa altura. Então, há 2 anos eu tive coragem de colocar a minha, fazer uma exposição aqui num jardim muito bonito que temos aqui, num evento anual que existe aqui na Terra, e eu coloquei lá as minhas peças de arte, todas com texto, com os textos que deram origem, com um código QR Code, onde as pessoas podiam aceder e ler o texto. Foi assim, tipo, uma coisa uau. Ahm, É um marco, ou seja, isso é um marco desta história, não é? É um marco Da bastante grande, jornada. porque foi a primeira vez que eu de facto tive coragem logo aqui onde eu já me senti tão julgada, não é? E de colocar, e peças bastante, como é que eu ia dizer, bastante, provocatórias, bastante provocatórias. Sei Ahm, também de que a primeira coisa que disseste foi e depois um dia tive a coragem de, não é? E eu sinto muito que ao longo da nossa jornada de alma, não é? Interior e de expansão e de vermos cada vez mais o que somos, há assim uns portais, não é? Há assim e depois aquele momento é algo novo, não é? Ou seja, é algo e requer coragem. E sim, requer coragem. requer coragem, requer bastante coragem. Na altura precisei de coragem para o fazer, mas eu fiz. Ahm, E qual ah, é a convicção por trás? Ou seja, para as nossas criadoras que nos estão a ouvir e possam se estar a identificar com eu se tenho esta vontade de mostrar, mas que há uma reticência, não é? Que há ali o que é que foi o impulsionador da tua coragem? Ora bem, eu na altura só queria colocar mesmo o meu trabalho no mundo e queria mostrar o meu trabalho ao mundo. E eu, quando estava a fazer, eu perguntava-me algumas vezes qual é o meu porquê. Eu não sabia a resposta a esse porquê. Eu não tinha resposta, apenas quero pôr, mas não sei porquê. Isto foi há 2 anos. Há 2 anos, não, há um ano. Um ano, foi há um ano, não foi há Então, dois. neste caso, é uma mensagem muito bonita que foi a tua, ou seja, tu sentiste que era para passar para fora, ou seja, já não ficar só contigo, e então o que aconteceu foi tu teres ultrapassado uma barreira, não é? Ou seja, Sim. o, o teu sentimento de que é para ser para além de mim superou todas as barreiras do que poderiam dizer, do que poderiam pensar, Sim, completamente, até mesmo completamente. a ser leal à voz da tua alma, não é? Seres fiel a ti própria, à Sim. tua arte e aquilo que tu és, e aquilo que tu Sim, própria mesmo não és. havendo um porquê definido, porque é que eu estou a fazer isto, e na altura, e eu no fim acabei depois até com um sentimento de frustração, porque de facto eu tive muita gente a aplaudir o meu trabalho, mesmo muita gente, e a forma como eu expus, fiz uma exposição na rua, não foi no interior, foi na rua, num jardim lindo, foi uma coisa, pronto, coisa muito, eu gostei muito e acho que ficou muito bonita. Mas eu questionava muito, mas eu estou a fazer isto porque eu preciso de um sentido para isto.
e fiquei, de certa forma, com esse vazio. Porque é que eu estou a fazer isto? E ok, e continuei a fazer peças de arte para o meu processo, sempre para o meu processo, isto é sempre para mim. E vou tendo feedbacks incríveis. Uma vez eu tive uma senhora que trabalha lá na minha empresa, que é a senhora é a Vanessa, a senhora que faz limpeza, e, e um dia de manhã chega ao pé de mim de uma forma muito envergonhada e muito tímida. Susana, eu fui espreitar o seu Facebook. Ok, boa. E vi lá uma peça que eu chorei ao Oh, ver a sua peça. E já não é o primeiro tipo de reação que eu tenho assim. E eu perguntei, porquê é que tu choraste? O que é que aquela peça te transmitiu? Que era a peça do colo. É que aquela peça, eu olhar para aquela peça faz-me lembrar quando eu ficava no colo da minha mãe e eu tenho tantas saudades da minha mãe. oh, E aquela peça conectou-me com a minha mãe, que eu tenho muitas saudades dela porque ela é argentina. E, e até inclusive me perguntou, eu posso imprimir a peça, a fotografia e pô-la? oh, amor. Quer dizer, aquela peça tocou-lhe mesmo. Sim. E Susana, E- disseste aqui uma coisa muito importante, que é a arte primeiro é para ti. Ou seja, quando sentimos este processo interior de criatividade, não é? Nós fazemos por nós, as nossas, seja qual for a nossa forma de arte, não é? Ou seja, é primeiro para nós, para esta quase necessidade que a pessoa sente de fazer aquilo, não é? Sim, sim, é isso. Eu faço aquilo para mim. Nunca faço para... E quando faço, se eu tenho que fazer para os outros, não existe este processo de forma nenhuma. Não, e a peça não a acho tão bonita, não, porque não é um pedaço meu aquilo. As peças é como se fossem um pedaço meu. Hum, Eu no início tinha muita dificuldade em desfazer-me de uma peça ou vender a peça, não é? Porque estava a tirar um pedaço de meu e estava a dá-lo ou a vendê-lo, ou então vendê-lo ainda era pior, não é? Porque estava a vender uma parte de mim. Isso também depois foi um processo que eu tive de trabalhar. Hoje em dia eu não tenho pudor nenhum em desfazer-me das peças, desde que eu sinta que do outro lado as pessoas se identificam com a peça. Exato. Exato. E por isso é que eu peço algum dinheiro. Eu não tenho qualquer tipo de pudor em pedir um valor alto pela minha peça, porque é a forma que eu tenho de percepcionar que realmente a pessoa identificou-se mesmo com aquela peça. Ó, Susana, e outra coisa muito importante disseste agora, que eu sinto que é, ou seja, o nosso desejo, neste caso, não, é? O nosso desejo criativo, ele faz-nos passar por muito mais, ou até por tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente passar na nossa expansão. Ou seja, mesmo esta questão que tu estás a dizer, mas depois o facto de primeiro expor, depois vender, depois tudo isto, ou seja, são os nossos processos pelos quais nós precisamos de passar. E eu acredito muito nisso, que o nosso desejo vai nos levar pelo nosso caminho, aquilo que nós precisamos. E se nós não seguirmos essa vontade, esse desejo, este ressoar de alma, nós não vamos ter a ir no caminho mais direto, mais Sim, no nosso caminho vá flecha para o nosso próprio, para aquilo que viemos fazer, para o que é a nossa missão, para o que é o nosso crescimento. sim. Não é? E leva-nos também para um processo de cura de muitas questões, não é? Que estão em nós. Exatamente. Todas aquelas que nós viemos e que são para nós e é muito giro porque é mesmo o que tu estás a dizer agora com essa, tu mesmo estás a dizer, mas eu hoje em dia já estou completamente à vontade, não é? Mas também houve esse processo, então entendo Houve esse processo, houve o exatamente processo do quando. desapego, do Exato, desapego, exatamente. Portanto, do desapego da parte de mim, não é? Então, como é que eu vou desfazer-me disto? Então, mas isto é tão meu e ainda existe, quando eu estou a entregar uma peça a alguém, ainda existe aquela coisa, mas eu queria ficar com isto. Isto é meu, isto é tão meu, eu tenho pena. Não, mas é mesmo para ir. Isto já foi meu, ainda continua a ser, mas agora vai. Já fez o trabalho que tinha a fazer comigo, agora vai fazer com outra pessoa. Pronto, é muito por aí.
Não, há um ano aconteceu isso, mas de facto a grande mudança foi agora neste último mês, em que eu assumi o compromisso de colocar a minha, colocar nas redes sociais, né? Nas redes sociais é mais difícil do que ter colocado aqui nesta exposição na zona onde eu vivo, Uau, porque as redes sociais chegam a toda a gente, sim, não sim. é? Chegam a toda a gente de uma Também forma foi muito assim que fácil. chegou a mim, ou seja, foi aí que eu, Sim, uau, o que é isto? chega a toda a gente e chega às pessoas de quem a gente gosta muito, hum, e chega, ou seja, chega àquelas pessoas em que eu não tenho problema algum em mostrar aquilo quem eu sou verdadeiramente, não é? E chega àquelas pessoas também que eu tenho necessidade de ter alguma máscara, não é? Em que eu tenho necessidade de montar um personagem, não é? E eu ali, ao expor a minha arte, eu dispo-me completamente. Eu sinto-me por vezes, às vezes nua, quando estou a partilhar uma peça de arte com um texto. É o texto que me faz sentir nua. Ah, e porquê, Susana, porquê? Porque o texto vem cá de dentro, o texto é O profundo, texto revela-te, ou seja, o texto revela, descreve exatamente o que está por trás daquela. Ou seja, não há margem para dúvidas na interpretação da peça, da arte. E fala sobre processos muito profundos meus. E, não é? E pessoas a quem eu tenho necessidade de ter uma imagem, montar um personagem, não é? Sobretudo às pessoas do meu trabalho. Eu neste momento sou diretora de uma empresa grande. Imagino os meus clientes, os meus colegas de trabalho, aquilo dá arrepios, não é? é mesmo preciso muita coragem, Dá Susana. arrepios. Eh, Mas quando eu sinto esse arrepio, eu penso assim: não, eu sou uma mulher multidimensional. Eu posso ser uma engenheira eletrotécnica, trabalhar numa grande empresa como diretora comercial, mas também sou uma mulher que sente estas coisas todas, também sou uma artista e não é por causa disso que eu vou deixar de fazer melhor o meu trabalho. E então, espera, espera que isto é incrível, espera, isto é incrível porque vai haver imensas, imensas, imensas pessoas que vão ver esta tua mensagem, não é? que E é medo. quase como pedir permissão. Mas como? Eu posso ser a diretora de uma empresa e posso também mostrar, porque eu acho que é isso que muitas vezes nos impede de vir cá para fora, não é? Essa barreira, pá, do que é que vai acontecer. E eu acho que o facto de fazeres isso e estás aqui a afirmar pelos gestos, porque eu lembro perfeitamente de estar a ver a tua conta e ver, e aquilo é algo novo, aquilo é algo diferente, não é? E nós estamos juntas na comunidade da Inês Nunes e por isso eu vejo o backstage, não é? Mas ali, quando sai cá para fora, é algo diferente e novo, não é? Então, tu estás a afirmar, não em palavras, mas naquilo que estás a fazer, não é? E é possível, segurarmos tudo isso, não é? É possível Sim. segurarmos todas essas partes de nós e há espaço para todas. Há espaço, exato, há espaço para todas, porque é mesmo isso, há espaço para tudo. Eu não deixo de ser uma melhor funcionária por ter este meu lado, antes pelo contrário, torna-me uma pessoa muito mais humana. Exatamente. Hum, e não senti nunca, em circunstância alguma, uma reação menos boa. As Claro, reações, as reações que eu tenho tido são reações muito boas e eu junto das pessoas que me são mais próximas ainda vou questionando. Olha, mas não é? Porque aquilo todas as minhas partilhas vêm de um sítio de muita fragilidade, não é? E logo ah, eu questiono, mas tu não achas que eu estou a passar uma imagem de uma pessoa muito frágil? O que é, Susana? Tu estás a passar uma imagem de uma grande força, é só a única coisa que eu vejo. é verdade, não é verdade? Precisamente por ter coragem de assumir todas essas coisas,
que acabas por sentir e que toda a gente sente, na realidade, não é só tu. Por isso é que cura, Pois, porque a pessoa ao ver a história da outra pessoa e ao se rever nela, não é? Por isso é que tem este poder de cura, de empatia, de sim, transcender, não é? sim, e depois tenho tido reações incríveis de pessoas, pá, incríveis, uau, só não identifiquei-me com aquilo e porque tu falaste no impotente que há em ti, levou-me para o meu incompetente, isto e aquilo, e Susana, tu descreveste ali naquela peça tudo aquilo que eu sou, ah, e eu não falei nada sobre ele, só falei sobre mim. E pronto, e é incrível ver isso. Muito. Não é ver, é sentir. É incrível sentir isso. E, e agora, neste último mês em que eu de facto ganhei essa coragem, eu não tenho tido tempo, porque isto requer tempo, porque depois eu tenho que refazer os textos, não é? Porque quando eu estou a escrever aquilo sai tudo, não é? E depois eu tenho que ir ler e tenho que refazer o texto para o poder publicar. Também é arte, isso. E neste processo eu ganhei uma convicção em mim que eu ainda não sabia. Ou melhor, podia pressentir, mas ainda não era convicto em mim. O meu caminho de alma é a arte e eu agora posso afirmar que sou arte, porque o meu caminho de alma é mesmo esse. A mensagem que eu tenho para deixar aqui é através da arte. E eu disse, eu já estou convicta disso e não tenho dúvidas disso. Ahm, e pronto, e trouxe-me para este lugar. Como é que vai ser daqui para a frente? Não sei. Não sabe, é de entregar, é mesmo entregar, não é? É dar pequenos passos, é mesmo. Eu não tenho nada estruturado, não tenho nada pensado, nada como nunca tive em relação à arte, e é dar pequenos passos. Não Sim. sei como Eu é que eu. acredito muito nisso, que os pequenos passos que damos em direção à nossa alma, à nossa criatividade, à nossa intuição, eles vão sempre revelar o que nós precisamos de saber e o nosso caminho. Sim, o caminho vai se revelando, mas Exato. uma coisa é importantíssima, é preciso dar passos e É preciso nunca dar passos. é preciso começar. E há muitas pessoas e mulheres que eu também tenho visto aqui na nossa comunidade. Há muitas mulheres que mas eu vou dar o passo para quê? Eu nem sei. Quem é que quer ver isto? Porque é que eu vou fazer? Pá, mesmo que a gente não saiba o nosso porquê, eu só conheci o meu porquê agora há pouco tempo, não é? Mas simplesmente fui fazendo, sem Isso é ter um tão porquê. importante. Isso é tão importante, Susana. Sem ter um porquê, simplesmente fui fazendo o que a minha alma me O impulso, apelava sem o eu impulso, ter consciência. Sim, exato. o impulso é E fazer. eu acho que isso é. Quero estar aqui um bocadinho a falar disso, porque o que eu sinto é que muitas vezes o impulso da alma, o impulso da alma, pode ser algo que parece tão pequenino, tão, imagina, e se nós formos pensar em ti e tu foste apanhar um bocadinho de madeira, disseste os anjos, portanto não deviam ser obras muito grandes, não é? Serão com pedaços de madeira que as encontrando, e tu a imaginar a tua mesinha pequenina com um Num cantinho do quarto. cantinho, e por isso é que eu acho que é tão, ou seja, esse início tão pequenino, não é? De certa forma tão gentil, onde te levou, ou seja, repara, onde é que tu deste esse passinho que era tão fácil de Era uma coisa que ficares ele, pulsava. era tão fácil não teres feito, era tão fácil, ainda por cima tens o teu emprego, és diretora, portanto deves ter imensas responsabilidades, tens filhos, tens mais em que pensar, não é? E também has de ter grandes outros prazeres, como dançar e meditar, ou seja, era tão fácil, e eu sinto muito isso. A voz da alma, a voz da, é tão subtil, é tão subtil, é tão, e por isso é fácil de não prestar atenção, não é? Sim, E, sim. e não ver mas o que é que isto vai fazer diferente? O que é que, não é? É tão fácil E é tão perceber que aquilo fácil não vai não ter prestar. impacto e que por isso não é relevante ou não é importante. Eu acho que a tua história que tu estás a contar é mesmo, ou seja, o que é que já aconteceu em ti antes de tudo, ou seja, o facto de tu teres pegado naquele primeiro
ao sentires uma emoção, não é? E teres pegado naquela madeira ao pé do mar e teres montado uma coisinha, não é? Para seguir esse impulso tão pequenino, que era tão fácil de virar para o Ignorar. outro lado da cama e dizer, olha, vá, Vou disparar, fazer outra coisa qualquer. disparate, não é? E tu teres seguido, e eu acho, é mesmo esta mensagem que eu também quero passar hoje, que é, não, nós vamos lá, nós vamos, o que é essa coisa que nós viramos para o outro lado? Já, estás a ver? Não, porque repara, não só o teu processo, e não é só o teu processo criativo de arte, que, como estás a dizer, será a tua marca no mundo, mas também o teu processo de desenvolvimento pessoal, daquilo que tu passas por estar a dar a voz a isso, e também o que vais trazer ao mundo através da tua arte, não é? Porque começaste a dar a receber esse impulso, por mais pequenino que fosse, e a dar-lhe mais e mais espaço na tua vida. Isso para mim é uma mensagem muito bonita para deixares aqui Sim, hoje. sem dúvida que Estás a sim. deixar aqui hoje. Mas há muitas pessoas que já tiveram, ou seja, que têm vontade de dar voz a esse impulso, mas muitas vezes não dão porque acham que não têm nada para. Quem sou eu para agora pensar que vou fazer esculturas? Podia ter pensado nisso. Quem sou eu para pensar que agora sou pintora? E então não fazem. E Porque tudo, nem é só pintura, é co- em no tudo. que a alma chama. No que Sim, a sim, alma chama. sim, 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 no que há Pode almas. ser, ou seja, a arte, que pode ser a pessoa, por exemplo, se calhar querer falar em público ou querer fazer conferências, seja qual for o impulso, mas Nem aquele que impulso seja, não é dele, mas quer ressoar, que é, ai, eu adorava fazer isto, ai meu Deus, que a pessoa até se sente, não é? nem que seja passar uma mensagem através de um Reels no Instagram. Exato, exato, o que é esse Uma coisa impulso? tão simples quanto isso. Olha, gostava de falar sobre isto. Mas quem sou eu? Já há tanta gente a falar sobre isto. Porquê é que eu vou falar sobre isto? Não tenho nada para acrescentar. E isso não é verdade. Nós temos sempre algo para acrescentar. Quando vem do nosso processo de alma, temos sempre. É dar vazão à alma. Se É, vem, dar vazão. é deixar ir. Que lindo, que lindo. Olha, Sem nada. Susana, eu sei que tu tens aí uma peça para nos mostrar. Eu tenho esta peça. Para mim, esta peça é daquelas que eu nunca me vou desfazer. Não dá bem para ver Mas isto. o que eu te vou pedir é uma série de fotografias, se puderes partilhar da exposição que estás a falar e de algumas que tu queiras partilhar para, quando apresentar o podcast, poder pôr no carrossel, algumas das coisas que falámos aqui e que tu queiras partilhar. Depois eu ponho lá, depois eu invito algumas fotografias com isso. Esta peça sou eu, não é? Porque eu própria sou uma escultura. Eu fiz esta peça em 2019, que tem como nome o congruente, que era aquela pessoa que eu desejava ser, uma pessoa congruente com aquilo que eu sou realmente, porque eu identificava em alguns momentos em que eu era essa pessoa. Então eu queria ser muitos momentos essa pessoa, não é? E então eu própria sou uma escultura e fui-me esculpindo a mim próprio até hoje eu conseguir identificar a maior parte dos dias com esta escultura, que é o congruente. Bonito. E esta Ah, foi em 2019. foi em 2019, sim. E qual foi a tua mais recente? A minha mais recente. Mesmo ah, que não tenhas aí, podes partilhar como é que ah, foi o processo, tudo. Se a minha mais estiveres recente, aí, queremos ver. Se estiveres aí, queremos ver. eu vou buscar. Essa ainda está no meu quarto. Então é cedo? Não, então vá. Então, Não, não, mas anterior, este. diz-me mais uma assim mais recente, fala-me um bocadinho do que é que aconteceu, para Olha, não, não sentir foi uma confortável. recente, mas posso falar uma sobre que também foi bastante impactante, que eu, neste processo de partilha, depois acabei por vender essa peça, que é uma peça que fala sobre o medo. Em, em 2022 eu passei por um momento extremamente duro, foi, né, porque às vezes o caminho do desenvolvimento pessoal leva-nos para esse sítio, né?
que a gente anda a escavar tanto, tanto, que depois chega a um sítio em que tem poucas ferramentas para lidar com o que vê e com o que sente. E em 2022 eu passei por um processo difícil. Eu fui parar a um sítio escuro, mas muito importante, muito enriquecedor, atenção, porque depurei muita coisa. E nessa peça nasceu, e nesse período nasceu a peça que eu designei de medo. A peça é mesmo assustadora, eu já não a tenho aqui, não a posso partilhar porque não a tenho comigo. A peça é mesmo assustadora, revela mesmo a emoção de medo pesado, que é uma pedra esculpida com a cara, não sei se estão a ver aquela pintura do grito, com os olhos e a boca, Sim. e depois toda ela entrelaçada em arame ferrugento, porque é um medo, aquilo representava um medo que estava escondido dentro de mim e que nesse momento da minha vida esse medo saiu, revelou-se, veio à tona, e eu representei essa peça. Ana, Um, e a ferrugem? Desculpa, sim, tinhas sim, 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 sim. finalizado ou ias continuar? Não, vou continuar. Então desculpa, não, eu pensei que tinhas finalizado. Continua. Essa peça era de tal maneira impactante e é de tal maneira impactante, ainda continua a ser, que há pessoas que manifestam isso, que eu tinha a peça aqui na minha sala e a senhora que vinha aqui fazer limpeza, cada vez que estava aqui, virava a peça ao contrário por ser tão assustadora e aquilo ressoava nela. E ela tinha de a virar ao contrário para não a ver. Uau. Sim. Havia momentos, né, porque as peças continuam a falar comigo, havia momentos em que eu me sentia assim mais frágil, que o meu medo de voltar para aquele lugar era tanto que eu escondia a peça, Pois. porque Estás não a me queria ver? identificar com aquilo. Então eu tinha que tirar, eu escondia a peça para não a ver. Ahm, e agora neste processo de partilhar o meu trabalho e o que deu origem àquilo, eu vendia a peça para alguém. Interessante. Pois é mesmo um processo inteiro. Sim, É mesmo um processo inteiro. é mesmo um Olha, eu processo. É um também, processo terapêutico. é mesmo, é mesmo. E eu também, há uma peça que eu gosto imenso, que é o formato de um coração. Tem É várias, essa que está no meu quarto. pronto, eu amo, acho linda. E ainda não falaste da ferrugem. Ah, a ferrugem. A Sim. ferrugem é a minha assinatura. Todas as peças têm a ferrugem. E o que é que significa para ti a ferrugem? O que é que... O meu pai era bate-chapas, e então lá em casa havia sempre muita ferrugem, não é? E, e o meu pai é das pessoas mais impactantes da minha vida. Não, não aquele pai amoroso e aquele pai presente, não, é o oposto disso. E por isso é que me impactou tanto. E muitas das coisas que estão em mim têm a ver com a cura que eu preciso de fazer ainda com o meu pai, não é? E então eu tenho essa ligação com o meu pai. E então a ferrugem liga-me diretamente ao meu pai. Porque, não sei, eu preciso ter essa ligação com ela, com ele. Bonito. E nesta peça de coração que ainda está no meu quarto, foi precisamente onde essa peça, o que ela representa, é o vínculo que que eu nunca tive, ainda procuro. O vínculo que eu nunca tive com o meu pai, ainda procuro. De certa forma, ainda o procuro na relação com o outro. É Uau. esse vínculo, eu procuro esse vínculo, não é? Eu estou divorciada há 10 anos, nestes 10 anos nunca tive uma relação em que eu pudesse estabelecer esse vínculo, esse vínculo, e desejo muito criar esse vínculo. E descobri agora, recentemente, neste processo, né, em que surgiu aquela peça que eu também acho lindíssima, Ai, é mesmo. que é eu procuro esse vínculo. E estarás Não nesse é uma relação que eu quero, que projeto. é o vínculo que eu nunca tive com o meu pai, que eu ainda procuro. Sim.
Que bonito, e isto também te há de levar, ou seja, esta peça também te vai levar em mais uma viagem. É mais uma viagem. Já está a levar mais uma viagem, é No uma coisa. final, marcamos outra vez, porque eu quero, eu vou querer saber e as criadoras vão querer saber o que é que, como é que é essa jornada, não é? Essa jornada até estar pronta, até estar preparada. E, e Susana, olha, queria-te agradecer porque sinto muito, sim, trouxeste aqui mensagens muito importantes, e podemos desconstruir muitas coisas através da tua história. O facto de seres uma mulher profissionalmente diretora bem-sucedida, o facto de teres descoberto a tua arte aos 42 anos, acho isso algo que, ou seja, é quase desconstruir aquilo que achamos que é possível ou não. Se calhar uma pessoa, pelo menos eu tinha muito essa ideia, hoje em dia já não, mas eu achava que uma pessoa nascia com a sua arte ou se tivesse alguma arte que seria logo vista, estás a ver E quando... nós nascemos com ela, não é? Exatamente, Mas mas só aos ela vai 42 anos é que eu comecei a ter noção, para lá, eu faço umas coisas. exato, que Não é seguir o sonhava. nosso, seguir este ressoar, seja ele qual for, não é? Em todas as suas formas que é arte. A arte não é só na parte de mais cultural, não é? De pintura, Não, pode é, ser na música, cozinha, pode é a ser na nossa arte. música, pode ser no macramê, sei lá, tem tudo a ver com a nossa criatividade. Há algo em que nós somos realmente criativos. Tá? Exato. E a mensagem que para mim é muito importante passar hoje também aqui, uma das, é que aquilo que, imagina, eu tenho vontade de fazer macramê. Mas para quê? Ou, não, ou seja, esse começo, como na tua mesinha, não é? Vai Uhum. levar a algo, trouxe-te às profundezas de ti, na verdade, não Sim, é? sim, sim, sim. Entrará às profundezas dos outros e vai ser seguramente um caminho de cura, pessoal e coletiva, não é? E então, ou seja, é mesmo nós permitirmos seguir esse impulso que temos dentro de nós. E acho que desconstruímos aqui várias coisas através desta tua história, e nós nos podermos, pronto, mesmo permitir abraçar este caminho e rendermos e termos curiosidade também, confiança e sobretudo alegria, não é? Sim. Em seguir este caminho. E começa sempre um processo que é nosso, que é para nós. Primeiro atende-nos a nós, sempre. Primeiro atende-nos a nós, depois os outros. Quando a gente faz algo para atender os outros, sem nos atender a nós, não vai, não é uma coisa, E não aí é a mesma podemos coisa. ver, porque aí não vai estar a ressoar cá dentro na nossa alma. Sim, não é da mesma coisa, não é? Para ser um processo nosso, é algo que nós sentimos. Por exemplo, para mim, eu sinto mesmo uma fisicalidade na minha alma. Sim, Eu sinto que é mesmo. É uma coisa que começa aqui, começa como se fosse sim, uma vem daqui, vem daqui. Não há volta a dar, vem daqui. sensação, eu adoro isto. E se calhar depois as outras pessoas não ligam nenhuma, eu acho que é o contrário, é nós temos que fazer mesmo por nós e aceitar que mais ninguém vai perceber. Isto está bem Certo, assim, não é? Isto está exato, é isso. Eu bem. só gostava de referir só mais uma coisa que também foi Sim, sim. importante no meu processo, é que esta arte nasceu num momento de vazio da minha vida. E por isso é que às vezes às vezes não, os vazios são muito importantes porque abrem espaço para estas coisas nascerem. Porque enquanto nós andamos a correr no nosso dia a dia, a gente não cria espaço para que estas coisas brotem. Não há, não há momentos, a gente não se consegue escutar, não, então não nasce. E é preciso às vezes criarmos criar ou haver momentos de quietude, de silêncio, para que isto consiga sair. E E também, também é importante referir que, ah, mesmo para as mulheres criadoras que poderão estar a ouvir isto, poderão estar num momento de vazio existencial, que é precisamente neste momento que as coisas. Ou seja, o vazio é mesmo um vazio, é um vazio que precisa de ser preenchido ou que vai ser preenchido com qualquer coisa. E então é aí que estas coisas nascem, porque se nada à nossa volta me preenche, há algo dentro de mim que me vai preencher. E a coisa nasce aqui. linda, Susana. Porque foi assim que isto nasceu, foi num momento de muito vazio, de muita angústia, de muita coisa. Então eu precisei de o preencher.
com aquilo que era meu. E E, foi assim. isso também traz uma mensagem muito importante que é, nós de facto temos a capacidade para gerar algo novo, para nos suportarmos, não é? Para Para entender nos suportarmos, exato. e E isto para. nasceu para me suportar, Exatamente. para me suportar. E adoro, Susana, adoro imaginar-te a ires buscar aquela madeira. Isso para mim foi mesmo uma mensagem importante. A ires buscar aquela madeira na tua mesinha, no cantinho da mesa, que é mesmo isso, que é algo tão que poderia ser chamado de insignificante. E se calhar a pessoa, às vezes, estando num estádio de vazio, pode sentir que uma coisa tão pequena pode não fazer diferença nenhuma. E não. Ou seja, tu és a prova de que isso fez toda a diferença. E isso eu acho que é uma mensagem muito, muito poderosa e bonita para deixarmos aqui hoje. Sim, sem dúvida, Rita. Eu, Sim. entretanto, posso ficar sem bateria. Ah, Tenho minha querida, 70. olha, eu acho que não podia haver melhor forma de terminar. Se entretanto a Susana desaparecer, já sabem o que é que foi. Mas olha, minha querida, depois eu quero convidar para saber sobre este teu processo. De certeza que vai falar também a muitas criadoras, porque uma artista é mesmo uma pessoa que permite que as outras descobrem também através da sua arte e todas nós temos a capacidade de fazer isso. Por isso, Todas, minha querida, nós mesmo. E a arte cura. e a arte cura. Muito obrigada, adorei ter-te e foi assim mergulho total, foi mesmo mergulho total, porque nós Obrigada, começámos a Rita. falar, a alinhar e começámos a gravar, foi mesmo conforme sentimos. Foi um enorme prazer, Susana, conhecer-te melhor, conhecer a tua história e receber e registar para todas nós as bonitas mensagens que nos trouxeste. Muito Obrigada. Isto foi tudo mesmo da alma. Não houve aqui foi nada mesmo, sente, planeado, nada. Foi mesmo tudo cá foi dentro. sem Não, guião, exatamente. não houve aqui qualquer personagem a atuar. Foi mesmo assim Isso sente-se completamente, minha querida. uma Muito coisa beijinho. genuína. Adorei. Muitos beijinhos. Beijinhos a todas as minhas queridas criadoras. Muito Obrigada por me obrigada. ouvirem. Sim. E depois deixem nos comentários. De certeza que se sentiram aqui inspirada por uma mensagem em particular. Então deixem nos comentários. Não vamos querer saber. Um grande beijinho a todas. Beijinhos, querida Susana. Tchau, Fiquem tchau, bem. tchau.